Boa noite, amados irmãos. É um grande privilégio para nós, principalmente para mim, ter este momento de meditação, no qual nós vamos ler a palavra de Deus em São João capítulo 13, começando no versículo 1. No subtítulo diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Então, é uma escritura muito importante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o dia do posto, o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, isso aqui é um mandamento, é um exemplo que Jesus deixou para nós. Isso aqui faz parte da Santa Ceia do Senhor. Depois que ele tomou o pão e o vinho, e ele fez isto aqui para deixar para nós este grande exemplo, um exemplo de humildade. Que também está escrito em 1 Coríntios, capítulo deixa eu ver, às vezes me falha a memória, vamos ver lá, 1 Coríntios, vamos ver aqui, nós não estamos com pressa, 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então ele tomou o pão. Isso aqui é um pão puro, um vinho puro. As pessoas às vezes não entendem este mandamento. Isso aqui é o mandamento de Jesus. Para todos os cristãos na face da terra, desde aquele tempo até hoje. Então, mas as pessoas não entendem isso aqui. Às vezes eles vão ministrar a ceia e usa pão de padaria com fermento e usa suco de uva. Mas aqui você vai ver, nós vamos ver, se você quiser ver, eu não vou ler, mas se você quiser começar ler no versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, fala aqui de vinho. Você vai entender que é vinho. A Santa Ceia é o vinho puro, não é aquele vinho adoçado, não é aquele suco de uva, é um vinho puro, porque aqui diz no subtítulo, aqui acima do versículo 17, diz assim: dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. O povo deveria prestar atenção nessas coisas, porque eles conhecem a Escritura. A maioria conhece a Escritura, como foi deixado para nós fazermos.
Então vamos seguir aqui. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, quer dizer, uma capa que Jesus vestia por cima. Como eu posso tirar meu paletó, aí estou vestido com a camisa, né? Então é isso, era uma túnica, era uma capa. E cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pedro achou um pouco estranho. Tu lava-me os pés? Porque o que Pedro viu aqui? Pedro viu aqui que era muita humilhação, o que Jesus estava fazendo, porque era um serviço dos mais baixos naquele tempo, lacaico, que era quem lavava os pés daquelas pessoas que chegavam na festa. Então, era uma profissão muito humilhante. Mas Jesus, mostrando que ele era humilde, porque ele mostrou isso aqui. Pedro ficou admirado. Jesus fazer isto? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavará os pés. Nunca me lavará os pés. Eu não vou aceitar, Pedro, em outras palavras, dizendo: eu não vou aceitar o Senhor fazer isso, não. Lavar meus pés? Não, Jesus, não, isso é muito humilhante, isso é muito ruim. E Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, aí ele foi além. Olha aqui como que Pedro gostava de obedecer a Jesus. A princípio ele ficou assim um pouco constrangido que Jesus lavasse os pés dele, mas quando Jesus falou: se te não lavar, não tens parte comigo. Então ele queria ter parte com Jesus. Então, se você quer ter parte com Jesus, se quer fazer parte da palavra, ser realmente a palavra de Deus, porque nós somos carta lida e escrita por todos, nós temos que ter testemunho, nós temos que mostrar aos outros o que nós somos. O cristão, ele mostra que é cristão com as suas atitudes, com as suas maneiras, com a sua humildade, com a sua maneira de agir. Então, Pedro disse-lhe: Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele partiu para outro extremo, né? Partiu para outro extremo. Se for para fazer parte do Senhor, então que o Senhor me lave todo. Mas disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Olha aqui, isso aqui é muito importante, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, aqui Jesus estava falando já de Judas, porque Judas estava lá. Judas estava lá participando da celebração da Páscoa, da ceia. Então, e ele sabia, Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E Judas foi até o final, até a última hora. Na última hora, ele demonstrou quem ele era. Então, irmãos, nós estamos vivendo numa hora, estamos vivendo em um tempo
que é chegada a hora de nós mostrar realmente quem somos. Porque não vai ter como se esconder. Judas se escondeu até na última hora, mas na última hora ele mostrou quem que ele era. E agora, será que nós não vamos mostrar realmente quem somos? Nós temos que mostrar quem somos. Se somos cristãos, nós temos que mostrar que somos cristãos. Pedro aqui, mesmo ele indo para um extremo, voltando para outro extremo, mas ele mostrou realmente em quem ele cria. Ele não era um manufaturado. Judas era um manufaturado, ele estava ali se fazendo de um cristão, mas ele não era um cristão. Então, se realmente há um tempo que os cristãos têm que mostrar o que eles são, é agora. É realmente um tempo que tem que mostrar se é um Judas, é agora. É agora, tem que mostrar. Vai ter que mostrar seus dentes. Na mensagem A Imagem de Cristo, que é só o tema já é muito maravilhoso, a imagem de Cristo. Quem é a imagem de Cristo nesta hora que estamos vivendo? Será que nós poderíamos pensar nisso um pouco? Quem é a imagem de Cristo? São os cristãos. Os cristãos, ele é a imagem de Cristo, é a semelhança de Cristo aqui na terra. O profeta de Deus, enviado para esta era, prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, em Apocalipse 10, 7, mais escrituras, isso é para quem crê na Bíblia, é para quem tem revelação da Bíblia. Agora, para quem não tem revelação, nunca vai entender isto. Ele vai falar que isso fala de João Batista. João Batista é capítulo 3 de Malaquias, fala realmente de João Batista. Mas aqui há duas frases em Malaquias que você pode prestar atenção. Que há duas frases, uma fala de João Batista, outra fala do Elias prometido para esses últimos dias. Porque sempre Deus trabalha com um profeta. Deus traz a palavra a um profeta, e o profeta traz a palavra ao povo. Essa é a maneira de Deus, e Deus não muda a sua maneira. Deus não muda o seu parecer. Aqui o profeta de Deus diz, no parágrafo 29 da mensagem de Imagem de Cristo, ele diz que o Senhor possa acrescentar às suas bênçãos a leitura da palavra. É a leitura que nós temos. Eu quero tomar um tema nesta noite, para um curto período apenas, o assunto de imagem de Cristo. E eu quero, como um assunto, o que é necessário para fazer um cristão. Isso aqui é muito tremendo. O que é necessário para fazer um cristão? É uma pergunta. Eu creio que isto é essencial. Pois você simplesmente não pode mergulhar de ponta cabeça em algo com fé, quando você não sabe onde você está mergulhando. Irmão, nós temos que saber onde estamos. Nós temos que saber onde estamos entrando. Nós não vamos entrar em qualquer lugar sem saber onde estamos indo. Nós não vamos pisar em qualquer lugar sem saber onde estamos pisando. Nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos. Nós temos que ter convicção de que nós estamos no caminho provido por Deus, não o caminho criado por homem. O caminho criado por homem não vai chegar no céu. Então, eu creio que isso é essencial, pois você simplesmente não pode mergulhar de ponta cabeça em algo com fé quando você não sabe onde você está mergulhando. Você tem que saber, e se a nossa fé está estabelecida corretamente, esta é
está em posição correta, isto oferece uma constante satisfação, e exatamente como tem sido a respeito de uma mulher que talvez quando se casa, que ela está tão ansiosa para abraçar o seu primeiro bebezinho, que ela mal pode esperar, mas são tantas as suas expectativas, mas atrás daquilo há um temor. Se ele não aparecer rapidamente, que ela não terá aquele bebê, então aquilo leva para longe o tempo todo. Agora, existe um remédio que eles usam nesses dias, e ele tem dado certo em todas as eras. Se aquela mulher vê ou crê que ela não vai dar à luz aquele bebê, se ela simplesmente sair e adotar um bebê, então a primeira coisa que se sabe, ela terá um dela próprio. Agora, isto é provado corretamente. 9 de 10 vezes por causa da tensão, da preocupação. Irmãos, às vezes a preocupação atrapalha muito. Talvez eu não o terei, mas aquilo acaba com aquele descontentamento ali. Talvez seja o modo de Deus para colocá-la em condição. Então ela terá o seu próprio bebê, porque aquele medo e ansiedade finalmente a deixa. Sabe que a ansiedade ela traz medo? Uma pessoa ansiosa, ela fica em pânico, ela fica com medo. Esta é a mesma maneira que é com as pessoas que desejam receber a cura. Quer receber a cura? As pessoas querem receber. Quem que não quer ser curado? Todo mundo quer ser curado, quer ficar livre das suas doenças. Se elas simplesmente pudessem ter uma pequena evidência visível, como Elias, quando ele disse a Geazi, disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de uma nuvem. Elias disse: eu ouço o som de uma abundante chuva. Ele viu a evidência. É por isso que muitas vezes eu digo às pessoas: sigam em frente. Comece a louvar ao Senhor. Veio? Porque aquele é o bebê adotado, porque isso está em seu intelecto, até chegar à sua alma, que eles estão curados, então a fé corrige isso. Então, o que Deus exige de nós, irmãos, vou dizer uma coisa: Deus exige de nós fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo nós temos que ter a fé. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Muitas pessoas, às vezes, faz coisas que a própria pessoa que está fazendo não confia naquilo. Está fazendo uma coisa que ele não confia naquilo. Portanto, muitas vezes nós ouvimos a expressão: o que é um cristão? Agora nós vamos entrar numa parte muito maravilhosa. O que é um cristão? Algumas pessoas limitam isto a se unir a uma igreja. Eu sou um cristão, eu faço parte da tal e tal igreja, então eu sou um cristão, vou ser salvo porque eu sou membro da tal e tal igreja. Isto é bom, isso é maravilhoso, você fazer parte de uma igreja. Eu não tenho nada contra isto, mas isto não quer dizer que você é um cristão. Isso não quer dizer. Isso quer dizer que você faz parte de uma igreja. Somente isto.
Então, alguém diz, bem, um cristão é um membro de igreja. Alguém que assume as suas afiliações com a igreja. Eu creio que todos os cristãos deveriam fazer isto. Fazer isso. Então, um cristão, uma pessoa que realmente é um cristão, ele vai escolher o melhor lugar para ele congregar, para ele estar ali, congregando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O verdadeiro cristão vai querer um lugar para congregar. Lá em Coríntios, chega a dizer, não sei se é em Coríntios, ou se me falha a memória, lá chega a dizer que alguns deixam de congregar. Isso não é bom, a pessoa deixar de congregar, mas congregar em um lugar seguro, congregar em um lugar que você sabe que lá está ensinando a coisa que é correta. De repente você está congregando em um lugar que você está sendo ensinado ali, ouvindo uma falsa doutrina. Então você tem que analisar se você realmente é um cristão, você tem discernimento. Porque um cristão que não tem discernimento, ele não é um cristão, para começar. Então, se é um cristão, ele tem discernimento, ele vai ouvir e vai ver se aquilo lá está correto. Se não está correto, o melhor que ele faça é deixar aquilo e procurar onde realmente está pregando a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que foi a doutrina que Jesus deixou para eles, deixou para nós. Então isto é o verdadeiro cristão. Então vamos ver aqui. Membro de igreja, alguém que assuma suas filiações com a igreja, estou repetindo, e todos os cristãos deveriam fazer isso, mas eu não creio que isso seja cristianismo. O profeta está dizendo, eu não creio que isso seja cristianismo. Você fazer parte de uma igreja, isso é cristianismo. Não, isso não é não. Isso para Deus não conta. Você fazer parte de uma igreja, eu sou um cristão, eu sou salvo porque já faço parte de uma igreja, congrego em tal igreja. Não, você tem que analisar e ver se você está correto com a palavra. Porque individual é você e Deus. Você não depende da igreja para ser salvo, não. Você depende de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e obedecer a sua palavra, e ver a palavra, obedecer ela como ela é, não com interpretação de homens, não com interpretação para facilitar o caminho. Essa pregação é muito dura, esta doutrina, isso já está passado. Não, a palavra de Deus não passa. Passa todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa. Diz a Bíblia que a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus permanece. Então vamos analisar, vamos pensar, vamos ver o que realmente um cristão. Veja, aquilo é o que um cristão faz depois dele tornar um cristão. Mas não significa que por fazê-lo, ele seja um cristão. Fazer parte de uma igreja, ele seja um cristão. Não. Quando ele é um cristão, ele vai procurar uma igreja que esteja pregando o que é correto, o que é verdadeiro. Porque o que há de mentira, o que há de falsos pregadores, o que há de falsos profetas, são muitos. São muitos. Então alguns dizem, não é ir à igreja e servir a uma confissão de credos e ser leal a essa coisa que a igreja ensina? E então há aqueles que dizem que talvez carregando alguma coisinha consigo, uma pequena cruz ou algo que aquele é o sinal de um cristão. Bem,
E então há outros que creem que talvez pode ser que queimarem uma vela ou fizer algum tipo de penitência, que ele é um cristão. Se eles simplesmente forem imersos na água, ou fizerem algum sacrifício, ou doarem algum bem para a igreja, ou ajudar o vizinho, comprar um pouco de carvão para a viúva, ou alguns calçados para um órfão, estas são ações que um cristão deve fazer. Mas, meu Deus do céu. E agora? Como que nós vamos comportar? Esta é uma ação que um cristão deve fazer. Um cristão é um ajudador. Um cristão, ele é amoroso. Um cristão, ele ama as pessoas, ele tem um amor de Deus em seu coração. Então, mas eu não creio que carregar uma imagem faça de você um cristão. Eu creio que eu pulei aqui. Estas são as ações que um cristão deve fazer. Agora, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Eu faço essa pergunta. O que você está fazendo para dizer que você é um cristão? Para dizer que você está naquilo que é correto? Que você possa afirmar que você está no lugar certo. Você tem que fazer alguma coisa para as pessoas ver que você é um cristão. E não adianta você dizer, eu sou um cristão. Não, as suas atitudes, as nossas atitudes é que vai mostrar que nós somos um cristão. É a nossa atitude, é a nossa maneira de agir, é a nossa maneira de falar, é a nossa maneira de andar, é a nossa maneira de vestir. Tudo isso vai juntando, vai aglomerando coisas pequenas às vezes, insignificantes, mas que vai mostrar realmente que somos realmente um cristão. Agora, eu creio que ser uma imagem de Cristo, é que faz de você um cristão. Agora, parecer com Jesus, naquele quadro, olhar uma foto de Jesus, não seria, não é isso. Não é o que fazemos externamente, é o que aconteceu internamente. Nos faz ser o que somos. Então, portanto, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, nós devemos ser imagem como Ele. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, a nossa vida. Agora, que tipo de vida nós temos? Nós levamos a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vamos tocando barco e achamos que vamos chegar lá e vai passar, vamos dizer assim, vai passar batido. Não, com Deus não passa não. Deus está vendo as mínimas coisas. Esconder do homem, às vezes se esconde. E às vezes até é difícil esconder do homem. A mulher esconder algo do marido, às vezes se esconde por um pouco de tempo, o marido se esconde por um pouco de tempo, mas logo aquilo vem à tona. Agora é querer esconder de Deus. Não, Deus está em todo lugar, Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Então nós não vamos conseguir enganar a Deus. O melhor que podemos fazer é ser sincero com Deus. É pedir a Deus para nos ajudar. Para nos ajudar a ser um cristão. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê força, me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê paciência, Senhor, me dê equilíbrio. E às vezes
é um degrau da estatura de um varão perfeito que é difícil. O equilíbrio, a temperança, a paciência. Às vezes tem hora que nós temos que ficar quietos, ficar calados, porque nós sabemos que a maior lição que Jesus deu para nós, deixou para nós, foi ali, na cruz do Calvário. Isaías 53, vocês podem ler ali o que aconteceu com Jesus. Foi o silêncio de Jesus. A maior pregação que já houve foi o silêncio de Jesus. E às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus, às vezes queremos explicar tudo, às vezes queremos saber de tudo. Irmãos, se nós formos observar, sabe o que nós sabemos? Nós não sabemos nada. É Deus quem sabe o que nós precisamos, é Deus que sabe o que nós estamos necessitando. Cuidado em querer saber todas as coisas. Cuidado em querer saber todas as respostas. Isso é perigoso. Nem Deus não dá todas as respostas, apesar que Deus sabe todas as coisas. Mas tem coisas que Ele não dá resposta. Tem coisas que Ele não explica. Tem coisas que é para nós crer, é para nós esperar. Às vezes não temos paciência para esperar, aí queremos resposta e achamos às vezes pessoas para dar respostas precipitadas. E uma coisa muito perigosa é resposta precipitada antes da hora, sem saber se aquilo é a vontade de Deus. O melhor que às vezes, antes de dar uma resposta, é pedir um tempo para orar. Senhor, me ajuda, como eu faço? E às vezes não há inspiração nenhuma para responder aquilo. Às vezes é melhor dizer, irmão, vamos orar sobre esse assunto, vamos ver a vontade de Deus. A melhor coisa é isto, estar na vontade de Deus, do que eu querer saber muito, do que você querer saber muito e saber explicar tudo, e eu sei tudo, eu conheço tudo. Não, você não conhece nada, você não sabe nada. Então inteiramente que nos faz ser o que somos. O que somos? Então, portanto, se Ele é a nossa imagem, nós somos a sua semelhança, membro do seu corpo, nós devemos ser a imagem como Ele. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo. Não nos unindo à nossa igreja, ou ao nosso crucifixo que carregamos, ou nossas emoções, mas isto deve estar na presença viva do Deus vivo, que se reflete através de nossa vida. Deus tem que ser refletido através de nossa vida. Agora, que vida nós estamos vivendo? Que comportamento nós estamos tendo aí na rua, com os vizinhos, com as pessoas que estão te vendo? Irmãos, isso aqui chama a nossa atenção. Foi-me dito por autoridades de antigamente, quando naqueles dias eles possuíam os fundidores, tiravam a impureza do ouro, extraíram o ferro e a pirita. A pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro até o ponto de ser chamada de ouro do tolo. Nós estamos vivendo agora. Tem tanta pirita aí que parece que é um ouro genuíno, parece que é um cristão genuíno, mas você vai ver, é um Judas, é um manufaturado, fazendo-se de crente. E vai ver, não é. Agora, como que vamos conhecer isto? É com o discernimento do Espírito Santo. Fala, Senhor, me dá o discernimento, que você me dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que discerne estas coisas.
Então a perita é tão parecida com o verdadeiro ouro até o ponto de ser chamada de ouro de tolo. Mas a maneira através de qual eles extraem tudo aquilo, ora, eles batiam aquilo com um martelo, os índios costumavam fazer isso. E os velhos ourives costumavam fazer isso. Batiam com um martelo e viravam e batia até tirar toda a impureza dali. E a única maneira pela qual ele sabia o que tinha chegado no ouro era quando o batedor podia ver o seu reflexo naquilo. Aquele que estava batendo podia constantemente olhar, até ele quase poder se barbear, através de seu próprio reflexo no ouro, no qual ele estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começa a nos bater com o martelo do Evangelho, martelo da Palavra de Deus, por isso que temos que estar meditando na Palavra de Deus, temos que tirar tempo para ver a Bíblia como ela é, temos que tirar tempo para ver como é o batismo verdadeiro na Bíblia. Às vezes as pessoas dizem que conhecem a Bíblia de capa a capa, cita a Bíblia de cor, mas não sabe qual é o batismo verdadeiro, porque há um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Não tem dois batismos na Bíblia. Não há dois ensinamentos para dois batismos diferentes na Bíblia. Há um só ensinamento sobre um só batismo, o batismo verdadeiro. O outro que batizam por aí foi criado pelos homens, foi criado no Concílio de Nicéia para cá. Mas na Bíblia não há uma referência em nenhum lugar que uma pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Ali foi uma ordem que Jesus deu para os discípulos, e de pregar o Evangelho a todos e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Isso precisa de revelação. E Pedro teve essa revelação. Pedro não era o apóstolo mais próximo de Jesus? Ou vocês acham que Pedro errou? Não, Pedro não ia errar não, porque Pedro tinha revelação. Pedro tinha revelação. Quando Jesus fez uma pregação das mais duras, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os apóstolos ficaram todos perturbados com aquilo. Mas Pedro e a maioria foi embora e ficou um pouco só, ficou 12. E Jesus virou para eles e disse: vós também não quereis ir embora? E Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Nós estamos andando com o Senhor até hoje, e agora para onde nós vamos? Não tem para onde ir, porque só de Ti procedes palavra de vida eterna. Aí as pessoas ainda podem dizer que Pedro estava errado? Depois de uma dessa, pode dizer que Pedro estava errado? Não, Pedro cumpriu a risca o mandamento de Jesus Cristo, em Atos 2, capítulo 37, 38, ali, num curto sermão, e todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome do único Deus. Não há dois deuses, não há três deuses, há um único Deus, Senhor Jesus Cristo, porque nele habita toda
toda a plenitude da divindade, corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Deus era espírito, e espírito não tem carne nem osso. Como que você pode falar que espírito é uma pessoa? Não tem como, não tem como. Isso é fora até de lógica. Se for analisar pela lógica, pela sua inteligência, você vai ver que espírito não é pessoa, espírito não pode ser visto. A única maneira que Deus se tornou tangível, se tornou visível, é criar um corpo de carne, se fazer carne, e habitou naquele corpo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Uma certa vez Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, porque Filipe ainda estava com aquilo na cabeça. Mas e o Pai? Jesus falando do Pai: eu faço aquilo que o Pai me permitiu fazer. E Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me tendes conhecido? Há tanto tempo? Eu e o Pai somos um. Agora, como duas pessoas podem se tornar uma pessoa? Senão, os discípulos estavam vendo ali duas pessoas, três pessoas. Olha aqui, ó, nós somos três. Somos três. Aqui, o Pai está aqui, o Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um, porque o Pai é Espírito, e que foi gerado no ventre de Maria. Maria concebeu de quem? Foi do Espírito Santo. O Espírito do Santo fez sombra sobre Maria, e Maria concebeu-se do Espírito Santo. Não foi de uma pessoa, não foi de um homem, foi do Espírito Santo. O Espírito Santo se fazendo carne. Parece que é tão simples, né? Mas as pessoas fazem tanta complicação. Tanta complicação. Parece que os homens querem complicação. Os homens querem coisas difíceis. Vão explicar uma coisa tão pequena e se torna aquilo tão grande. Então, eu creio que ser uma imagem de Cristo é que faz de você um cristão. Não o que fazemos. Isso aqui nós já temos, né? Então, olha aqui, ó. E sabiam que tinha chegado ao ouro, batia tanto no ouro para purificar o ouro. Então, o que está acontecendo conosco é o Espírito Santo, a palavra de Deus nos batendo, e vai tirando aquilo que não agrada a Deus. Porque aquilo que não agrada a Deus, Deus não quer, tem que sair. Se você está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, é melhor você parar de fazer isso. Ah, mas eu não dou conta. Realmente você não dá conta mesmo. Mas Deus dá conta por você. Deus é capaz de te ajudar. Deus é capaz de te dar força. Deus é capaz de te dar ânimo. Deus é capaz de curar você desta enfermidade, deste problema que você está passando. Não há problema grande para Deus, não. Há problema grande para mim, há problema grande para você, mas para Deus isso é como nada. Então, e quando o Espírito Santo de Deus começa a bater com o martelo do Evangelho, todas as coisas do mundo são expelidas. Deus não quer ver coisas do mundo em nós. Deus quer ver nós separados das coisas do mundo e podemos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nós tornamos cristãos
pois a palavra cristão significa como Cristo, refletir-lhe. Agora, isso não significa que temos que deixar crescer uma longa barba, como os artistas o retratam, e nem mesmo significa que temos de ter cabelos compridos, como os artistas o fazem ter, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Não precisamos necessariamente ser assim para refletir a sua imagem física, mas devemos em nossas almas refletir a imagem de seu espírito e seu modo de vida. Eu não creio que ser cristão consiste em se unir à igreja ou credos. Eu creio que é o reflexo de Jesus Cristo no ser humano. Às vezes chega a dizer, se não fazer parte da minha igreja, você está perdido. Se não fazer parte da tal igreja, você está perdido. Irmão, só nós vamos estar perdidos se nós não fazer parte da palavra de Deus. Se nós não fazer parte realmente do corpo de Cristo. Igreja não vai nos levar a lugar nenhum. Vai levar-nos a lugar nenhum. Então, unir-se à igreja ou credos, eu creio que é o reflexo de Jesus Cristo no ser humano, pois nós somos os seus membros, os membros do seu corpo, e nós carregamos a sua imagem, diz as Escrituras. Agora, que tipo de imagem? Era ele? Ele não veio para ser um dom a alguém, embora ele fosse, mas ele veio como um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Nosso texto nesta noite reflete o que era ele. E é isto que o faz grande, ao meu ver, embora sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando ele veio aqui, ele tornou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável. Nós já dissemos isso no começo, sobre Jesus lavar os pés dos discípulos. Jesus sendo o próprio Deus. Mas isso aqui é a verdadeira humildade que nós devemos ter, e às vezes não temos isto, às vezes ainda não conseguimos isto, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus possa te ajudar nesta hora, aqueles que vão ouvir este vídeo e ser abençoados com esta palavra. Trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era um serviçal, lavador de pés. De todos os salários nos dias primitivos, do modo oriental, o criado lavador de pés era o homem que tinha o pior salário, pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas, nos caminhos por onde eles passavam, e nas estradas havia um mau cheiro através de toda ela, onde estavam os animais, e a poeira subia, grudava em suas pernas e em seus pés, e era um mau cheiro terrível que havia. E logo que alguém ia visitar outra pessoa, ele não podia entrar naquela maneira que cheirava mal, por causa do mau cheiro da estrada e a poeira, como ao redor de um estábulo. Então a primeira coisa que ele fazia, ele tinha um pequeno cômodo, uma cabine ali de recepção, e o homem que menos recebia naquele lugar, exatamente como algum escravo, ficava ali atrás para lavar os pés daqueles convidados que estavam chegando, e lhe dava outro par de calçados para colocar, umas pequenas sandálias para ele usar, e então ele era ungido, e então com um azeite, e ele podia entrar como convidado de seu amigo, porque ele se sentia fora de lugar, entrando com todo o mau cheiro das estradas e suado.
e assim por diante, e o criado lavador de pés recebia menos do que qualquer homem que estava ali. E o Deus do céu se humilhou para ser o maior que existia, se tornou o mais baixo que havia ali. Isso aqui é a verdadeira humildade, a verdadeira demonstração de humildade que Jesus deixou para nós, é lavar os pés uns aos outros. Mas às vezes eles acham que isso não necessita. As pessoas acham que isso não necessita, irmãos. Isso é falta de humildade. Peça a Deus para dar humildade para você. Peça a Deus para te dar revelação da palavra. Fala, Senhor, eu quero ter revelação, eu quero compreender as Escrituras como ela é. Não como as pessoas dizem que são, mas como ela é mesmo de verdade. Senhor, me ajude, e o Senhor te ajuda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada um, Senhor, que o Senhor continue dando graça, dando misericórdia para aquele que está buscando, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cura, liberta, Pai, e ajuda-nos a chegar até o final desta jornada, Senhor, como verdadeiro cristão, genuíno, não como um Judas, não como um traidor, mas como um genuíno cristão, em nome de Jesus Cristo. Toma esta bênção para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus.